Olá, querida igreja, buenos dias. Uma vez mais estamos aqui para apresentar a palavra do Senhor e queremos hoje pensar, falar com vocês sobre o grande sermão profético de Jesus. O sermão profético de Jesus habla, nos ensina e nos revela aquilo que está para acontecer. Também queremos falar de uma maneira em que você pueda entender e compreender que a respeito do sermão profético é uma verdade, está em la Bíblia, e todo o que está na Bíblia, as coisas que já passaram, as coisas que estão passando e as coisas que vão passar, que han de venir, o Senhor, por misericórdia, por amor de nosotros, nos revelou para que nenhum de nosotros possa ser pego, corrido de surpresa. Amém? Vamos orar. Padre querido, Padre amado, pedimos que o Senhor nos bendiga através da Tua palavra. Nos bendiga de tal maneira que possamos compreender e entender a Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui está o sermão profético do Senhor Jesus e queremos contextualizar o que estava passando. Bem, em Lucas 20, verso 45 a 47, diz assim a palavra do Senhor: Oyendo todo o pueblo, recomendou Jesus a seus discípulos. Ou seja, toda a multitude, todos os discípulos reunidos, então se Jesus hizo uma recomendação. E ele diz, verso 46, guardai-vos dos escribas que lhe encantam andar com vestes lindas, diferentes, vestes caras, e os apreciam, a eles lhe encantam las saudações em las plazas, e eles lhe encantam os primeiros lugares, as primeiras cias, quando eles vão na sinagoga e quando eles vão em uma festa, eles querem sentar-se na primeira fila, na primeiro lugar de destaque, onde todos podem mirá-los. E estes homens, estes escribas, eles devoram as casas das viúvas para justificar-se, fazem longas orações, mas estes sofrerão muito severo juízo. O Senhor Jesus está falando destes homens que eram escribas, homens que compreendiam a palavra, homens que sabiam da palavra, porque eles tinham a palavra escrita, eram homens entendidos nessas palavras, mas o que ia em seu coração não era aquilo que eles estavam aparentando ser. Nós muitas vezes deduzimos, miramos pessoas por sua aparência, e muitas vezes, por causa da aparência, nós temos um pré-julgamento bueno ou um pré-julgamento malo. E então, se estes escribas, eles queriam transparecer que eles eram homens de Deus, que ensinavam a palavra e cumpria os mandamentos do Senhor. Mas o Senhor Jesus, que conhece o coração de todo homem, incluso conhece meu coração e conhece tu coração, Ele sabe o que vai em tu coração. Não podemos enganar ao Senhor. Salmo 139 diz que o Senhor sabe de todas as coisas. Antes que saia uma palavra de minha boca, eis que o Senhor todo lo sabe. Ou seja,
quando chego a pensar em alguma coisa, antes que eu hable, antes que eu diga, o Senhor já lo sabe muito tempo antes. E o Senhor está revelando este tipo de persona. E nós outros temos em nossas igrejas, em nosso convívio, personas, eu não as conosco, mas o Senhor está ensinando que se eu, Jonás ou você, vamos à igreja com uma roupa linda, querendo dizer que queremos agradar ao Senhor, e em meu coração eu quero que todos me mirem, não valeu de nada. A palavra do Senhor está nos ensinando que existem homens que se dizem doutores da lei, e eles estão simplesmente querendo aparentar alguma coisa. Sua maneira de vestir, sua maneira de falar, sua maneira de se postular. E o Senhor Jesus está falando com seus discípulos que este tipo de persona, eles vão sofrer um juízo, uma condenação por parte de Deus naquele grande dia do julgamento final. Mas isto também está falando de nós, que corremos o risco de, quando vamos à igreja, quando nos apresentamos para outras pessoas, queremos apresentar-se uma persona creyente, temente a Deus. Mas Deus que conhece meu coração e tu coração, tu vida e minha vida, Deus que conhece todas as coisas, talvez Deus esteja revelando a hora. Você é uma pessoa que não ora, você é uma pessoa que não lê, você é uma pessoa que não participa de nenhuma obra que o Senhor ha ordenado. Você é uma pessoa que não dá o dízimo, não entrega o dízimo ao Senhor. Você é um ladrão. Quizá você seja uma pessoa que não habla daquilo que Cristo hizo em sua vida. Mas você, quando vai à igreja, você, quando vai falar com pessoas, você quer aparentar que você verdadeiramente é um crente em Cristo Jesus. O Senhor está abrindo nossos olhos para que possamos entender e compreender que é o Senhor mira o coração do homem. É o Senhor não mira a aparência, o Senhor mira o coração do homem. Bem, há uma passagem bíblica quando Deus mandou escolher um novo rei para Israel, porque o rei Saul ia ser sacado do seu poderio. O rei Saul foi um péssimo rei, e então se Samuel foi até uma via, uma cidade, e ele já foi exatamente na casa de Jessé que o Senhor havia mandado, e Jessé se identificou e disse: de tus filhos sairá um rei. E então se apresentou o primeiro, não me acordo o seu nome, mas era um jovem, alto, forte, bonito, e Samuel pensou em seu coração: este é o que o Senhor vai escolher. E o Senhor disse a Samuel: Samuel, não mire para a aparência, eu miro o coração. E passou vários irmãos, e nenhum daqueles jovens, bonitos, fortes, que tinham uma aparência para ser um grande rei de Israel, foi rechaçado. E então se Samuel pergunta a Jessé: tu tens algum outro filho fora estes? Porque nenhum desses é. E então se ele diz: eu tenho um filho meu que está cuidando de minhas ovelhas em tal sítio, chama-lo. E quando Davi chega em sua casa, o Senhor diz a Samuel: este é o que eu escolhi, um jovem barrito, pelos rúvios. E o Senhor disse: é este que eu escolhi. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está buscando homens e mulheres que o adorem, que o sirvam de todo o seu coração, que tenham um coração encantado com o Senhor, um coração disposto
e clamando: Senhor, dai-me de tu graça, dai-me de tu poder, para que eu possa testificar, para que eu possa falar. Senhor, dai-me poder para que eu pueda realmente ser um servo do Senhor, por dentro e por afuera. Bien, los tempos cambiam. Esto passou há 2021 anos atrás, mas todavia o homem é lo mismo. Nosotros nos encanta aplausos. Nosotros nos encanta que nos pongan em lugar de destaque. Nosotros nos encanta que ponga nosotros em uma posição privilegiada. Este somos nosotros. Por isso temos que pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nosotros e que aplaste nossa jactância, aplaste esse desejo de querer ser mais que os demais e aparecer mais que os demais. Bem, o Senhor diz também que estes homens, diz o texto, eles devoram a casa de las viudas e como pretexto fazem largas orações. Bem, quando uma pessoa vai na casa de alguém visitar, é natural, é normal que se a pessoa tem, ela oferece um cafecito, um pancito, e se a pessoa tem um queijo e um ramon, vai pôr ali a ser um belíssimo sanduíche, e eu me quedo orando e hablando, aí chega a hora do almoço e a pessoa te dá um almoço e tu te queda mais. Bem, de esta maneira, estes homens comiam tudo que tinha na casa das viúvas com o pretexto de orar. O Senhor está revelando para nós que nós devemos huir disto completamente. Queridos, se tu e eu sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor conhece meu coração, que vai dentro de mim mente, que vai, quais são as verdadeiras intenções que estão me levando a ser isto ou aquilo, eu devo pedir para o Senhor misericórdia. Muitas vezes nós temos a tendência de ensinar a la gente, ensinar as pessoas os troféus que temos. E o Senhor não quer mirar troféu. O Senhor não quer ensinar nenhum troféu. O Senhor deseja que tenhamos um coração humilde e manso. Eis-me aqui, Senhor. Utiliza minha vida para ser tua obra. Bem, e o Senhor, em Lucas 21, de 1 a 38, vamos começar apenas, não creio que vai ser possível falar todos os versos. Estando Jesus a observar os ricos, viu que os ricos ofertavam no gasofilácio muito. Jesus mirou também que uma viúva pobre lançou sobre o gasofilácio 2 pequenas moedas. E dijo Jesus: verdadeiramente vos digo que esta mulher viúva, pobre, ofertou mais do que todos os demais. O Senhor está dizendo que muitas vezes nós damos a Ele aquilo que está soberrando, aquilo que eu tenho demais. E estes homens ricos, quando iam no culto, quando iam na igreja, quando iam no templo, eles davam muito, mas eles davam porque não tinha falta de nada e tinham demasiado. Mas quando vem aquela viúva pobre, aquela viúva que só tinha 2 moedas, e ela deu todo que tinha. E o Senhor Jesus diz: les prometo que esta viúva, ela deu muito mais do que todos os outros demais
ricos que deram daquilo que soberrava. Que Jesus está dizendo acá, que Jesus está falando acá. Deus, Criador do cielo e da terra, verdadeiramente, Ele não necessita nem de nós outros, nem de nossa plata, nem de nossa fortuna, nada. Se Ele é o Criador de todas as coisas, tu pensa que Ele necessita de seu dinheiro? Tu pensa que Jesus necessita de você? Não necessita. Somos nós outros que necessitamos a Ele. Mas é o Senhor sabendo de todas as coisas. Allá naquele tempo, o templo necessitava que seus servos ofrendassem, levassem seus dízimos e suas oferendas. E então, se o Senhor que conhece todas as coisas, Ele sabe o que vai em meu coração. O Senhor mira que muitas vezes pessoas querem fazer muitas coisas com um coração doble, um coração desejoso de se aparecer, um coração desejoso de receber aplausos, um coração desejoso que diga seu nome delante da igreja, no micrófono, na televisão, para que todos sepam o que você está fazendo. E o Senhor, ao saber de isto, Ele diria algo assim: tudo o que tu estás fazendo, com um coração totalmente equivocado, para mim não serve de nada. O Senhor está esperando em que servos e servas do Senhor se involucrem em sua obra, que levem a palavra, que levem o pão ao necessitado, que levem socorro ao que está aflito, que levem uma palavra de oração, de consuelo, de conforto àquele que está em tribulação, com um coração desejoso de servir ao Senhor. E é interessante que estes servos e servas do Senhor, eles fazem estas coisas sem que ninguém sepa. Não busca aparentar, não busca se aparecer, porque esses servos e servas do Senhor, eles lo fazem simplesmente porque amam a seu Senhor. E eles sabem que esta é uma ordem do Senhor e eles desejam obedecer e cumprir e obedecer a seu Senhor. O Senhor está esperando, o Senhor está aguardando um coração totalmente devoto ao Senhor, fazendo por amor, sem interesse, ainda que nadie sepa o que tu hiciste. É o Senhor Todo-Poderoso, que está mirando desde o seu trono de graça. Ele está mirando o que você está fazendo. E você vai ser recompensado. O Senhor nos ensina através dessa passagem a necessidade de vigilar nosso coração e fazer uma análise friamente se isto que estou fazendo, eu estou fazendo com um coração puro, desejoso de agradar a meu Senhor, ou eu estou fazendo todo isto para ganhar alguma coisa do Senhor, para ganhar os benefícios do Padre, para ganhar as bendições de Deus e os aplausos dos irmãos que estão me mirando. São dois corações totalmente diferentes. Muitas pessoas buscam de Deus para arreglar e resolver seus problemas. É natural. Se você está passando por uma luta, você está passando por um problema, é natural que você busque de Deus a ajuda que você necessita. Mas o que o Senhor está dizendo para nós outros é que
esta intenção do coração está mala. Eu quero buscar ao Senhor, mi Deus, mi Senhor, mi Salvador, por aquilo que Ele ha hecho em minha vida. Ha salvado minha vida. Ha escrito mi nome no livro da vida. O Senhor ha perdonado meus pecados. O Senhor ha transformado minha vida. O Senhor continua transformando minha maneira de pensar e atuar. E eu quero servir a esse Deus maravilhoso. Este é o coração que Deus espera. Espera que eu, Jonás, tenha e que você também tenha. Se por casualidade em tu coração as intenções de tu coração são totalmente diferentes daquilo que é correto, só há um caminho. Só há uma maneira de arreglar esse problema. É confessar seu pecado. É dizer ao Senhor, ó Senhor, te acorda aquele dia que eu estava na casa e me deu uma pessoa necessitada, eu fui socorrê-la, mas meu coração não estava puro. Eu queria que o Senhor mirara e me recompensara. Ou qualquer outra hipótese que você pueda pensar. É natural do ser humano querer ajudar, querer dar, para se aparecer, para receber aplausos ou receber algum tipo de benefício por causa de isto ou aquilo que tu e eu possamos ou estamos fazendo. O Senhor Jesus deseja que tenhamos um coração correto. Bem, o texto sigue e deste que hablamos, vou ler agora para que você mire que daquilo que eu falei não foi de minha cabeça. Porque todos estes deram como oferta daquilo que sobrejava. Esta, porém, de sua pobreza, deu todo o que possuía, todo o seu sustento. Hablavam alguns a respeito do templo como se estivera ornando de belas pedras e dádivas, e o Senhor agora está ensinando um outro assunto em que, enquanto Jesus estava falando sobre isso, falando sobre os escribas, falando sobre a intenção do coração de eles, enquanto Jesus estava falando das ofertas e dízimo que os ricos davam, e aquela pequena viúva deu todo o que tinha, e neste momento pensaram a falar alguns dos seus discípulos, dizendo, ó Senhor, mira este templo, mira as pedras, mira que beleza, mira que coisa tão grandiosa, coisas fantásticas. E eles estavam se gloriando do templo, que colocando o templo como a coisa mais importante na vida de eles, e não mais importante o Deus que mandou a ser aquele templo. Eles estavam se gloriando da beleza do templo, da formosura do templo. E muitas vezes nós outros temos o mesmo. Nós outros pensamos que somos crentes em Cristo Jesus quando estamos em la igreja, dentro das quatro paredes. E não é verdade. O templo, a igreja, é um sítio onde nós outros nos reunimos para congregar, alabar, glorificar, escutar a mensagem, estar em comunhão com os irmãos, mas cada um de nós outros somos a igreja do Deus Todo-Poderoso. E se tu e eu somos a igreja do Senhor, não necessitamos estar dentro da igreja para ser cristiano. Nós outros somos cristianos tanto dentro da igreja como fora da igreja, em meu trabalho, em la escola, em meu vecindário onde eu vivo, em todos os lugares. Mas neste momento, o Senhor Jesus diz o seguinte, então dijo Jesus, vocês estão vendo esta pedra, vendo esse templo, vendo a beleza, chegarão dias em que não se quedará pedra sobre pedra, que não seja derribada.
O Senhor Jesus, agora profetizando algo que está para acontecer, algo que vai passar com o grande templo de Jerusalém. E depois Jesus entra também sobre a sua segunda vinda. E neste momento, seus discípulos perguntam: Mestre, quando sucederá todo isto? E que sinal haverá de que quando estas coisas estejam para ser cumpridas? Os discípulos estavam perguntando ao Senhor: Senhor, dá-nos um sinal. Que coisas vão passar antes que todo isto passe? Senhor, habla conosco, nos ensina. E o Senhor Jesus, ele vai entrar no verso 8, falando sobre a sua segunda vinda e falando sobre a grande tribulação que há para chegar. E o Senhor está falando a partir do verso 8 sobre este assunto. Guardem isto. Que sinal, que señales, que é que vai passar para que nós possamos perceber que estas coisas estão para se cumprir. Bem, sobre isto vamos falar o próximo domingo, e que o Senhor possa bendizer a ti até este momento com essa mensagem. E se Deus nos permite, na próxima semana, próximo domingo, entraremos em esse texto. Queridos, se acordem, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece a intenção de nosso coração. Que nós possamos correr para o trono da graça, confessar nossos pecados, nossas verdadeiras intenções, que muitas vezes são feias, sucias, e pedir: Senhor, me perdona, me limpia e me purifica, e põe em mim, ajuda-me a ser todas as coisas que o Senhor ordena, com um coração simplesmente desejoso de te servir e de te alabar. Padre querido, Padre amado, queremos no nome de Jesus pedir ao Senhor, ó Padre, misericórdia sobre nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor que através de Tu Espírito Santo, Senhor, o Senhor nos bendiga, que o Senhor, ó Padre, trabalhe em nossa vida, em nossa mente, e que o Senhor nos haga servos e servas, Senhor, tementes a Ti, Senhor. Servos e servas deseosos de servir ao Senhor, sem nenhuma outra intenção que não seja para te agradar e dizer: te amamos e te adoramos. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor possa te bendizer grandemente.